O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam-nos devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Ezequiel 33:31. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o fato da vida com Jesus ser maravilhosa. A minha mãe ela se converteu quando ela estava grávida de mim. E quando eu tinha 2 anos, meus pais se casaram. E logo depois disso, eu não sei quanto tempo depois, mas o meu pai se converteu também. E é por isso que eu costumo dizer que eu sou evangélica de berço, né? Sou de berço evangélico. Bem, eu brinco, né, que eu preencho os requisitos da criança crente. Então, eu participava sempre dos cultinhos, eu lembro de algumas aulas dos cultinhos, inclusive. Eu brigava com meu irmão para decidir quem é que ia orar pela refeição aquele dia. Inclusive, tinha dias que minha mãe e meu pai, eles dividiam, né? Tipo, meu pai vai orar pelas bebidas, eu rogo pela comida, para evitar as brigas, sabe? Como uma boa crente, eu sei todas as músicas do Diante do Trono de cor. Eu era apaixonada pelo Esmilinguido e eu ainda sou, tá? Eu sempre fui aos cultos ao domingo, participava dos eventos da igreja, eu já caí na unção e já me batizei, inclusive. Eu posso dizer que se eu olhar, né, para esse começo da minha caminhada, né, minha infância, adolescência, eu preenchia bem os requisitos do crente, né, da religiosa, né? Minha vida religiosa, ela estava em dia. Mas eu vivia como se Jesus, ele fosse um parente distante, sabe? Era como se eu pensasse, olha, eu vou deixar esse assunto de conhecer Jesus para um momento que eu estiver mais velho, né? E é por isso que, em paralelo a essa minha vida de igreja, de mini crente, né? Eu vivia como qualquer outro adolescente ou jovem daquela época. Eu tinha sementes do Senhor plantadas no meu coração. Então eu sabia que a Bíblia era a verdade e que Jesus, ele era o único caminho. Mas eu nunca tinha aberto minha Bíblia, ela ficava lá no lado da minha cama. E eu também nunca tinha me dedicado para conhecer Jesus. Imagina, mesmo sabendo que ele era o único caminho. Eu era exatamente o que Ezequiel fala no versículo que eu li agora para vocês. Eu era uma dessas pessoas que ouvia a palavra de Deus, não a praticava, que tinha um discurso eloquente, falava crentez em dia, fluente, mas eu não vivia aquilo que eu falava. Eu, infelizmente, acredito que várias pessoas elas tenham se identificado com essa história. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem dessa maneira. Um belo dia, eu fui contar uma coisa que eu tinha feito para uma pessoa, e essa pessoa, com muita falta de sabedoria, ela abriu a Bíblia e me contou que aquilo que eu tinha feito era pecado. E nesse dia, então, eu fui apresentada a apenas uma das características de Deus. E erroneamente eu tinha entendido que então Deus não me queria mais, que eu não podia mais ter um relacionamento com Deus. Eu nem preciso falar para vocês que rumo que minha vida tomou a partir desse dia, né? Que foi ladeira abaixo total. Eu sentia um vazio tão grande nesse período, gente. E eu lembro que nenhum ambiente que eu ia, eu me sentia confortável, sabe? Parecia que nada me preenchia. Embora eu me esforçasse arduamente para tentar me encaixar nesses lugares. Eu chegava nas festas da faculdade, eu olhava assim pro lado e falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E é até engraçado, né? Que eu ia por livre e espontânea vontade, tá? Ninguém me pressionou. Eu tava realmente ali naquela busca incessante de me encaixar, de me preencher e tirar aquele vazio do meu coração. Bem, uma coisa que me afligia muito naquele momento é que eu comecei a me questionar sobre o fato de existir. Eu falava, por que eu existo? Qual que é o propósito da minha vida? Pra que eu tô viva, sabe?
E é louco isso, porque eu lembro que, assim, eu não conseguia ter a menor perspectiva de futuro. Eu cheguei à conclusão até de que eu morreria cedo, provavelmente, que era por isso que eu não conseguia pensar em coisas muito distantes, sabe? Bem, quando esse vazio, essa angústia apertavam demais meu coração, eu ligava um diante do trono bem alto no meu caminho para a faculdade ou da volta para casa dentro do carro. É, e hoje pensando, eu acho que assim, eu já sabia quem ia preencher meu vazio, eu só não sabia que eu podia acessar em Deus, sabe? Foi então um dia que eu comecei a observar que aquela pessoa que tinha agido comigo com tanta falta de sabedoria tinha mudado. E ela tinha mudado para muito melhor. Eu lembro que eu cheguei, né, perto dessa pessoa e eu perguntei, tipo, o que que aconteceu? Ela estava passando, gente, por um dos períodos mais difíceis da vida dela e ela tinha esperança. E ela me respondeu que Jesus tinha transformado a vida dela. Eu fiquei muito curiosa, sabe? Eu fico meio emocionada porque eu não conhecia esse Jesus que transformava, né? Que perdoava. Eu não conhecia esse Jesus. E aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a assistir vídeo no YouTube, né? E achei o canal da Jesus Cop. Se você não conhece, né? Em parênteses, se você não conhece, vai lá e segue o canal, porque eles são muito de Deus. E o Douglas, ele falava muito, 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 ao ponto de me incomodar que tinha que ler a Bíblia. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ler essa Bíblia logo, porque ele não para de falar que eu tenho que ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler, assim, um capítulo por dia. Eu não lia mais que isso, era o que eu conseguia na época. E tá ótimo, tá, gente? Bem, nesse mesmo período, a pastora Adriana, que é a minha pastora, né, que me discipula hoje, ela me chamou para conversar. Ela falou que queria me conhecer, queria ter um tempo de conversa comigo. E a pastora Adriana, eu me emociono de falar dela, porque para mim ela é uma das pessoas que mais parecem com Jesus que eu conheço. Que você não consegue não se sentir amada quando ela tá perto de você. E eu acho que ela nem sabe, mas nessa conversa que a gente teve, ela virou uma chave na minha cabeça. Porque ela olhou pra mim e falou assim: Manoel, eu não quero que você se torne evangélica, filha. Eu quero que você conheça Jesus. Porque você é muito de Deus. Eu morava em São Paulo nessa época, né? E eu voltei pra São Paulo em choque. Eu falava assim, como assim Deus me quer? Como que eu sou de Deus? Que loucura é essa? Como assim uma pastora não quer que eu seja evangélica, sabe? É engraçado, né? Mas, tipo, gente, eu fiquei em choque, assim. Aí eu cheguei em São Paulo, eu procurei no Google uma igreja perto da minha casa. E aí tinha uma lagoinha perto de casa. E eu lembro que, assim, eu não queria ir no culto de domingo. Então eu achei lá, tinha um culto na quarta-feira. E eu comecei a frequentar todas as quartas-feiras. E no final do culto, né? O pastor fazia o apelo, como é de costume. Então ele falava: quem quer aceitar Jesus? E, gente, o meu coração ele queimava, sabe? Eu queria muito fazer aquela oração, mas aí eu pensava e falava assim: Jesus, eu já aceitei você, eu sou batizada, essa oração não é pra mim. E aí teve um dia que eu fui mais ousada nesse meu pensamento, nessa minha oração, e eu acrescentei e falei: Jesus, se eu realmente sou sua, se você realmente me escolheu, então eu peço para que esse pastor chame as pessoas que querem se reconciliar. E aí eu lembro assim, gente, olha, eu lembro como se eu tivesse vivido isso agora de manhã. O pastor, ele falou assim, gente, o Espírito Santo tá me conduzindo a chamar à frente as pessoas que querem se reconciliar com Jesus. Eu nem sei como eu fui parar lá na frente, mas assim, eu cheguei lá na frente chorando. Eu falei, nossa, Jesus não só me escolheu, mas ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. E finalmente eu fui apresentada a outras características de Deus. Eu fui apresentada ao seu amor, eu fui apresentada ao perdão,
a misericórdia, né, a bondade de Deus. Eu fui apresentada ao Deus que salva, ao Deus que inunda de amor e o Deus que derrama graça sobre as nossas vidas. É engraçado porque isso foi em 2019. Até hoje, se eu começo a falar num Jesus, eu choro. E não é de tristeza, é assim, de agradecimento, sabe? De alegria. Porque eu sempre pergunto, o que você viu em mim? Eu falo que eu parei de ser religiosa. E foi por isso que eu conheci Jesus. Eu parei de me preocupar tanto com preencher requisitos, né, tradições da igreja. E passei a olhar o Deus da igreja, o cabeça da igreja. E à medida com que o Senhor foi revelando para mim os mistérios do coração dele, revelando quem ele era, eu fui transformada. Isso não aconteceu do dia para noite, gente. Eu não fui transformada de um dia para outro dia, sabe? Isso foi gradativo, mas a partir desse dia, tudo mudou. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que a vida com Jesus, ela é definitivamente maravilhosa. Que obedecer ao Senhor foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E cada dia que eu consigo obedecer mais ao Senhor, aos mandamentos, a aplicar a palavra que eu leio na minha vida, mais eu tenho provado do infinitamente mais de Deus para mim. Mas o que eu quero deixar de recado nessa história toda é que isso não se limita a mim. Se aí na sua casa você estiver sentindo seu coração queimar, se você até conhece Jesus, mas não conhece verdadeiramente, ou se você nem conhece Jesus, esse vídeo chegou para você, você nem conhece Jesus, mas o seu coração está aí queimando. Então eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. Jesus, peço que o seu doce Espírito Santo lance fora da minha vida todo aspecto de religiosidade e tudo aquilo, Jesus, que tem me impedido de te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu preciso de ti. Venha ao meu encontro. Revela a sua face, Deus. Me conta os mistérios do seu coração. Em nome de Jesus, seu santo Filho amado. Amém. Se esse vídeo falou com você, compartilha ele com uma amiga, para que a gente possa lançar sementes de Jesus em mais lugares. Que o Senhor abençoe a sua vida. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe. Com amor, Lely. Tchau, tchau.